Olá, no Direto ao Ponto de hoje vamos falar do presidente Jair Bolsonaro e as polêmicas causadas pela sua verborragia, né, Gustavo? É o mínimo que a gente pode dizer, né? Gustavo Porto, bom dia. Gustavo, nesta terça-feira foi um dia de insanidades, desde a abertura, né, do começo do dia, presidente falando aí da interrupção dos testes da Coronavac, depois falou da pólvora, né, que se não resolver com a lábia a questão da relação com os Estados Unidos, temos a pólvora, falou que não pode ser que esse é um país de maricas, ao se relacionar às mortes da Covid. O que você tem a dizer, Gustavo, no day after? Pois é, Beth. Ontem foi um dia Bolsonaro ao estilo Bolsonaro, né? Ultimamente ele estava meio poupando palavras, né? E ontem ele começou o dia com uma coisa que ele não tinha poupado, que são os ataques ao governador João Dória. Foi bastante infeliz, aproveitou aí a suspensão dos testes com a Coronavac pela Anvisa, né? Anvisa, que é bom lembrar, acabou se tornando aí um objeto político, né, dessa guerra entre Dória e Bolsonaro. Comemorou a suspensão, né, e comemorou a morte, né, de um voluntário. Depois a gente veio a saber que foi um suicídio involuntário, que teoricamente, aparentemente, não tem nada a ver com a questão da vacina. Vamos saber que a gente não tem um laudo ainda do ML, mas aparentemente não tem nada a ver com a questão de reação aos testes da vacina. Depois o presidente Bolsonaro, Beth, à tarde, em uma cerimônia que é muito engraçada, uma cerimônia que ninguém mais lembra do que era a cerimônia, né? Que era uma cerimônia do Ministério do Turismo, né, para falar sobre o turismo do Brasil, né? E o que o presidente Bolsonaro disse nessa cerimônia certamente vai servir para afastar turistas do Brasil, né? Ele falou que em relação à questão da Amazônia, voltou a falar em relação da série de desabafo deles em relação à Amazônia. Aparentemente ele sentiu o golpe, né, da derrota de Donald Trump nos Estados Unidos, que é o seu ídolo nos Estados Unidos, né, o seu ídolo global. Falou que um candidato a presidente disse que citou a questão da Amazônia e que prometeu aí fazer questões de economia, né, de embargos econômicos em relação ao Brasil, caso o Brasil não resolvesse a questão da Amazônia. E embargos econômicos, a gente sabe quem disse foi Joe Biden, né, que foi escolhido presidente dos Estados Unidos. Disse que se não resolver a questão da diplomacia, vão ter que resolver a questão da pólvora, né, que a gente foi tratado como uma piada, né, a gente tendo em vista aí o poderio americano, né, o poderio do Brasil, né. E depois falou a questão voltou a questão da Coronavac, voltou o discurso dele negacionista, voltou o discurso dele de que todo mundo vai morrer um dia, né? E falou que quem está preocupado com isso é a marica, são maricas, né? Que em espanhol significa uma coisa, né? Que significa covarde, e no Brasil é uma expressão homofóbica, né? Como o presidente Bolsonaro adora utilizar expressões homofóbicas, né? Enfim, e para arrematar o dia, Beth, passou até meio batido nessa história, assim, uma questão muito interessante, né? Foi o ministro Paulo Guedes, né? Que o Brasil falou que o Brasil pode ir para uma hiperinflação muito rápido, né? Caso não tenha aí resolver os problemas da dívida, resolver os problemas das questões fiscais, né? Enfim, foi um dia do ponto de vista negativo, né, Beth, histórico para o país, né? Exatamente, Gustavo. Enquanto isso, a gente vê problemas críticos, como o Amapá, que ainda não foi resolvido. Temos aí, estamos às portas do primeiro turno da eleição, né, das eleições municipais, e essa guerra, né? Enquanto aí essa questão da vacina, enquanto países estão ali, você vê hoje saiu notícia da vacina russa, da eficácia, saiu, né? Sempre saindo notícias, as pessoas buscando uma solução. Aqui o presidente parece que vai na contramão de tudo, né? Negacionismo da ciência e das pesquisas, né? Realmente é de se lamentar, Gustavo. Pois é, Beth, só para completar duas repercussões sobre isso, né? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que vinha tentando retomar um diálogo com o Bolsonaro, vinha tentando apaziguar aí a questão junto com o governo, né?
foi logo ao Twitter, ele fez uma postagem muito curiosa, ele falou que entre pólvora, maricas e o risco à hiperinflação, temos mais de 160 mil mortos no país, uma economia frágil e um Estado às escuras, Beth. Eu acho que essa frase de Rodrigo Maia resume bem o que aconteceu ontem aqui no país. Agora, como homem público também, presidente da Câmara, né, temos aí o judiciário, que o país sente falta, são de ações, né, Gustavo? Chega de ficar só tweetando, né? É fácil, cada um vai lá, pega o seu smartphone, o seu tablet e tuita. Precisamos de ações, né? Com um presidente com esse grau, né? Com essas declarações beirando a insanidade, eu acho que o país merece realmente alguma ação mais concreta para que seja colocado nos eixos aí novamente, porque senão é ladeira abaixo, né, Gustavo? É isso aí, Beth, muito bem observado, é isso aí. Tá bom, obrigada, Gustavo Porto, obrigada, Cláudio da Luz, e você continua acompanhando estes outros assuntos aqui no Broadcast Político.